Dottoressa Samira, grazie per accettare l'invito di essere con noi, grazie per l'amicizia, grazie tanto per essere qui. Per chi non conosce, la dottoressa Samira è farmaceutica, biochimica, do Centro Espiritista, insieme a suo marido, sono do Centro Espiritista Allan Kardec, nella città di Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Sono da parte fredda del Brasile, dove ci sono freddo, dove c'è il clima, non come l'Europa, ma almeno più freddo da noi ao nordeste. No? Molto Siamo di freddo. Bahia. Adesso c'è tanto freddo lì, no? Questo periodo. La dottoressa è membro da AMI, Associazione Médica Espiritista della Serra Gaúcha, e com muito amore è venuta qui a trovarti per passare gli insegnamenti a quali lei con tanta proprietà passerà per noi. Buonasera a tutti, buona serata a tutti. E per i brasiliani que sono venuti, para os brasileiros que aqui estão, já conhecem a doutora Samira, não precisa de apresentações, mas penso que todos já leram em português também. E agradeço a doutora Samira e passo a palavra. Grazie a todos por essere aqui e buona serata a tutti. Grazie Catarina, grazie Henry, grazie a Mário, grazie a tutti di Semi di Luce por esta oportunidade de estarmos juntos. Eu só queria lembrar se vocês vão gravar o evento para que depois possamos replicar às pessoas que estão também querendo participar e neste horário estão trabalhando aqui no Brasil. Exato. Nós vamos disponibilizar a gravação no YouTube, na nossa página Semi de Luz. Tem, inclusive, todas as outras gravações. Excelente. Então, vamos iniciar esse tema que nos foi solicitado, as influências espirituais nos relacionamentos conjugais. Iniziamo questa conferenza a quale parleremo sulla influenza degli spiriti nelle relazioni di coppia ou coniugale. Falamos no plural as influências espirituais porque podem ser positivas ou negativas. Parliamo nel plurale, influenze, perché possono essere delle influenze positive e influenze negative. E falamos especificamente em relacionamentos conjugais, porque no lar temos também relacionamentos interpessoais. Aborderemo qui il relazionamento della coppia, ma anche il relazionamento in generale dentro della casa, no? Che sono in relacionamento anche fora interpersonale. Sim, então especificamente o assunto hoje é entre esposos, entre marido e mulher, entre dois seres que vivenciam. L'argomento hoje sarà diretto alle coppie, ai mariti e moglie, e relacionamento de coppia, óbvio. Então, a nossa vida é um conjunto de escolhas que fazemos. La nostra vita è un insieme di scelte che facciamo. Nessas escolhas, às vezes erramos e às vezes acertamos. In questa scelta, qualche volta sbagliamo e qualche volta andiamo per il bene, acertiamo. Estamos todo tempo fazendo opções.
Siamo tutto il tempo a fare delle scelte. E devemos entender que essas opções são as melhores escolhas que fizemos naquele momento. E dobbiamo capire che la scelta che abbiamo fatto sono la migliore che abbiamo potuto fare in quel momento. Então, nós temos que entender por que fazemos essas escolhas. Quindi dobbiamo capire perché facciamo queste scelte. Porque quando nos damos conta se essas escolhas são certas ou equivocadas, Quando ci accorgiamo se queste scelte sono giuste o non, nos paralisamos tentando mudar o passado. ci fermiamo cercando di cambiare il passato. E não podemos mudar o passado. E non possiamo cambiare il passato. Temos que partir do presente para construir o futuro. Dobbiamo partire dal presente per costruire il futuro. Então, precisamos estar atentos às nossas escolhas. Per questo dobbiamo prestare attenzione alle nostre scelte. E todos os dias, para aqueles que não têm um relacionamento conjugal, E tutti i giorni, per coloro che non hanno una relazione di coppia coniugale, uma das maiores preocupações é buscar o relacionamento conjugal. una delle più grandi preoccupazioni è giustamente cercare un relazionamento di coppia, una relazione di coppia. Por isso, então, vamos buscar compreender o que Per questo cercheremo di capire o que é o matrimônio na visão espírita. ciò che significa il matrimonio nella visione spiritista. E no livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, E nel libro della dottrina basico, che è il libro basico della dottrina spiritista, il libro degli spiriti, na questão 695 deste livro, nella questione, nella domanda 695, Kardec pergunta: Kardec domanda: o casamento, ou seja, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? Quindi, Kardec chiede agli spiriti, in questi punti che parla sul matrimonio e il celibato. Lì dice, il matrimonio, ossia la unione permanente di due esseri, è contrario alla legge di natura? E os benfeitores da humanidade respondem: I benefattori della umanità rispondono: é progresso na marcha da humanidade. È un progresso nel cammino della umanità. Então, para aquelas pessoas que veem o matrimônio como uma instituição falida, quindi per le persone che vedono il matrimonio come una istituzione fallita, estão equivocados. Sono equivocati. Então, a família, na visão espírita, quindi la famiglia nella visione spiritista, constituída na base do casamento, costituita alla base del matrimonio, é uma das formas que temos de crescermos e evoluirmos espiritualmente. È una forma che abbiamo di crescere e evolvere spiritualmente. Sendo uma forma de entender as nossas qualidades, os nossos defeitos, junto a um outro ser. Sendo il matrimonio la forma di capire nossas qualidades e nossos defeitos,
nostre qualità e nostri difetti de junto a um modo outro ser junto a um outro ser insieme a un altro essere que escolhe a nossa companhia che como a de sceglie la nostra compagnia como um espírito a fim de evoluirmos juntamente. come gli spiriti che vogliono evolvere insieme. Porém, nesta escolha, Altrettanto, in questa scelta, que não é feita ao acaso, che non è fatta al caso, que é planejada antes de reencarnarmos, perché esiste un pianeggiamento prima di reencarnar. Às vezes somos reunidos espíritos amigos e às vezes espíritos inimigos. Tante volte siamo scelti degli spiriti amici e gli spiriti che non sono. Então, nós vamos compreender. In questo punto possiamo comprendere le parole di Emmanuel no livro Vida e Sexo de Vida Chico Xavier. De Chico Xavier. Quando ele nos diz: a família é formada por espíritos que se reencontram como afetos ou desafetos, amigos ou inimigos, para os ajustes indispensáveis à lei de causa e efeito. La famiglia è composta da spiriti che si rincontrano con affetti o disaffetti, amici o nemici, per i recuperi indispensáveis à lei de causa e efeito. Então, neste núcleo familiar que inicia com o casamento, quindi in questo nucleo familiare che si inizia con il matrimonio, com a atração de dois seres que se juntam por uma escolha, con due esseri che si uniscono attraverso un'attrazione della propria scelta, vamos entender que poderão haver desavenças no decorrer desta união. Dovranno capire che anche no periodo di questa relazione avranno dei problemi. E essas situações devem ser muito bem entendidas. E queste situazioni devono essere molto bene compreendidas quando temos uma compreensão maior de uma lei de amor. Quando abbiamo una comprensione maggiore, più grande, della legge della comprensione dell'amore, della legge d'amore. Dessa lei de amor que Deus possibilita estarmos juntos para fortalecermos os laços de amizade. Que Dio permette che sejamo insieme per fortificare questi laço de amicizia. Uma vez que em outras existências tivermos laços de ódio ou de rancor. Una volta che in altra esistenza abbiamo avuto legami di odio o rancore. Estudos realizados nos Estados Unidos e na Inglaterra, ricerca realizzata negli Stati Uniti e nell'Inghilterra, demonstram que
a maior importância no relacionamento conjugal dimostrano che la più importante rapporto nella relazione coniugale é dada principalmente para a comunicação e diálogo. è principalmente attraverso la comunicazione e il dialogo. Então, verificamos que o jornalista e estudioso Vance Packard, americano, Abbiamo capito che o giornalista americano Vance Packard, ele, depois de profundo estudo sobre o matrimônio, dopo un profondo studio sul matrimonio, ele estabelece causas básicas do sucesso matrimonial. lui elenca delle cause basiche do successo matrimoniale. E ele verifica principalmente estas 7 causas como as principais. E lui elenca queste 7 cause come le principali. A capacidade de afeto, La capacità di affetto, como sendo o início de tudo. essendo l'inizio di tutto. Porque normalmente o relacionamento se baseia na atração sexual, Perché normalmente i legami si basano sulla attrazione sessuale. porém, se não houver afeto, não se estabelece a relação matrimonial. Dunque, se non ha l'affetto, la relazione matrimoniale non si stabilisce. O segundo item que ele nos chama a atenção é para a maturidade emocional dos cônjuges. O secondo item è la maturità emozionale dei coniughi. Porque é muito importante termos em mente que não podemos ser indivíduos com uma maturidade infantil. È molto importante avere in mente che non possiamo essere degli individui con le maturità infantili. Isto é, eu quero do jeito que eu quero. Ossia, io voglio come voglio io. Na hora que eu quero. No momento que voglio io. E como eu espero que o outro responda às minhas necessidades. Como io aspetto che l'altro risponda alle mie necessità. O terceiro item fundamental é a habilidade de comunicação ou de comunicar-se. O terzo item è l'abilità di comunicare o l'abilità di comunicarsi. Porque se eu não sei o que o outro quer, eu não tenho como adivinhar para tentar me relacionar com o outro. Se io non lo so cosa vuole l'altro, io non ho l'abilità di indovinare e sapere relazionarmi con l'altro. Então, é fundamental essa situação de nós buscarmos a intensa parceria com o cônjuge. Quindi è molto importante cercare di avere questo legame com o cônjuge. E a habilidade com as tensões e diferenças. E l'abilità con le tensioni e le differenze. Esta habilidade é de maneira a trazer uma harmonia para o casal. De modo a portare questa abilità deve essere fatta in modo da portare l'armonia per la coppia. O sexto item que ele fala como causa básica é a disposição e bom humor em relação ao sexo. O sexto item, lui
parla della disposizione e buon umore in relazione ao sexo. Porque nós entendemos da necessidade desse item na harmonia do matrimônio que se estabelece entre os cônjuges. Perché noi capiamo la necessità di questa relazione per l'armonia che si stabilisce fra i coniugi. E por último, mas não menos importante, o conhecimento e aceitação dos limites do outro. E por último, ma non meno importante, la conoscenza dell'accettazione dei limiti dell'altro. Porque nós temos uma ideia de que o outro vai fazer como nós queremos, mas o outro vai fazer como ele sabe fazer. Perché abbiamo sempre l'aspettativa che l'altro farà come noi vogliamo, ma no, l'altro farà come lui sa fare, a modo suo. E nós temos que aceitar o limite do outro. E noi dobbiamo accettare i limiti dell'altro. E nesta não aceitação, vamos ver grandes causas de separações. In questa non accettazione o non riuscire a capire, vediamo tanti che è un motivo per tante separazioni. Portanto, nós podemos buscar na compreensão aquilo que falamos anteriormente. A possibilidade... Quindi dobbiamo cercare una comprensione in ciò che parliamo anteriormente. Na compreensão deste item que agora se torna muito mais claro. La comprensione di questi item che diventa molto più chiaro dopo tutta la spiegazione che è stata fatta anteriormente. Que a união de dois seres é um progresso para esses seres. Che la unione di questi due esseri è giustamente o progresso nell'evoluzione. Então, o casamento, como está no livro dos Espíritos, é um dos primeiros atos de progresso. Eu vou ler primeiro e depois só ler o slide. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de uniões constantes. Bello, molto bello. Come ha letto la dottoressa, no Livro degli Spiriti, nella domanda 696, abbiamo esattamente quello lì. Il matrimonio è uno dei primi atti di progresso nelle società umane, perché stabilisce la solidarietà fraterna e si riscontra preso tutti i popoli, sia pure in condizioni diverse. L'abolizione del matrimonio sarebbe dunque il ritorno alla infanzia dell'umanità e metterete l'uomo addirittura al di sotto di certi animali che gli danno esempio di unione costante. Allan Kardec. Por isso, a instituição matrimônio não é uma instituição falida. É uma instituição de progresso para a humanidade. Per questo che la istituzione matrimonio non è una istituzione fallita, è semplicemente un passo per la evoluzione dell'umanità. Então,
podemos verificar novamente no livro citado de Emmanuel, Vida e Sexo, o que ele nos traz. Possiamo vedere ancora sul matrimonio no livro Vida e Sexo cosa lui ci porta. Constitui ato de progresso alcançado na sociedade humana, é compromisso e compromisso gera responsabilidade, é ensejo de reabilitação e progresso. Bello. Che matrimonio costituisce un atto di progresso raggiunto nella società umana. È un impegno. E l'impegno genera responsabilità. È índice de reabilitazione e progresso. E é sobre isso que nós temos que compreender hoje. É sobre esse viés, sobre essa ótica de espíritos imortais que somos. E è su quest'ottica che vogliamo studiare oggi. Vogliamo farvi capire esattamente o matrimonio con questo scopo di progresso, di regenerazione e evoluzione. Então, existem tipos diferentes de casamentos. Quindi ci sono tipi diversi di matrimonio. E trazemos a fala do nosso irmão André Luiz no livro Nosso Lar, do Chico Xavier. Leggeremo ciò che ha scritto André Luiz no livro Nosso Lar. Existem as almas afins que promovem casamentos de missão e as almas em resgate que promovem casamentos em provação. Ossia, i tipi di matrimoni possiamo definire gli anima affini, che sono i matrimoni in missione, e le anima da salvare, che sono matrimoni di prove. A grande maioria dos casamentos num planeta como o nosso, de provas e expiações, são matrimônios de prova, em provações. A maggioranza dei matrimoni no pianeta di provas e espiazioni, che è il nostro pianeta oggi, sono esattamente matrimoni di prove. São almas em resgate de faltas passadas. Sono anima in riscatto di situazioni passate. Por isso, a lei do amor de Deus possibilita estas almas estarem juntas. Per questo, la legge di amore di Dio permette che queste anime si reincontrino e stiano insieme. Então, nós vemos a maioria dos matrimônios terrenos ainda são matrimônios de provas. È per questo che vediamo ancora i matrimoni terreni come matrimoni di prove. Almas que se comprometeram no passado em eventos infelizes reúnem-se na atualidade pelos vínculos do casamento para as necessidades da tolerância mútua. Ossia, queste anime che si sono impegnate nel passato in eventi infelici si riuniscono nell'attualità per il vincolo del matrimonio, perché necessitano della tolleranza, esercitare la tolleranza reciproca. Então, é importante neste período onde estamos em isolamento social. È importante per questo periodo che siamo isolati socialmente. Principalmente neste período da pandemia. Principalmente in questo periodo della pandemia. Exercermos uma tolerância ainda maior. Dobbiamo esercitare una tolleranza, avere una tolleranza ancora più grande, più forte. Porém, não é isso que vemos. Entretanto, non è questo che vediamo. Pedidos de divórcio na Itália cresceram 30% durante a pandemia da Covid-19.
Richiesta di divorzio nella Italia ha cresciuto 30% durante o período da pandemia. O rigoroso lockdown da Itália, um dos países mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, fez com que muitos casais passassem mais tempo juntos em casa. Esatto. Il rigoroso lockdown in Italia, uno dei paesi più colpiti dalla pandemia del nuovo coronavirus, costringe molte coppie a trascorrere più tempo insieme a casa. Confinados, os cônjuges precisaram desabafar, levando muitos a terminarem seus casamentos, segundo o jornal italiano Corriere della Sera. Questo confinamento, ossia, ha portato tante coppie a stare insieme che avevano bisogno di sfogarsi, portando molti a voler chiudere con il matrimonio, secondo il giornale italiano Corriere della Sera. Por isso que essa intolerância veio muito mais à tona no período da pandemia. È per questo che questa incidenza è venuta molto più forte nel periodo della pandemia. Porque os espíritos que estamos em resgate, Perché noi, spiriti che siamo in riscatto, no nosso relacionamento conjugal, nel nostro relazionamento conjugale, estamos tendo a oportunidade desse resgate. stiamo vivenciando la opportunità di questo riscatto. E não há uma punição de Deus. E non come una punizione di Dio. Ao contrário, é por amor de Deus. Ao inverso, é per amore di Dio. Que sempre nos oportuniza Che sempre ocasiões ci dà delle opportunità e dei momenti, delle occasioni para que venhamos resgatar os nossos débitos. perché possiamo riscattare i nostri debiti. Non è a caso che diciamo, quando preghiamo in italiano, si dice Padre nostro, e dice mandai a noi i nostri Faça a debiti. tua vontade. Mandai a noi i nostri debiti. É isso. Agora tu podes falar em português e traduzir no italiano. O número de divórcio, os pedidos de divórcio em aumento no início da pandemia e dela quarentena. Acontece em diversos países. Olha só como o coronavírus coloca em crise o matrimônio. Diversas requestas. Até no seio do matrimônio, esse vírus microscópico atuou. Anche nella cellula del matrimonio, questo virus, che era così piccolino, è riuscito a entrare. Con le domande di divórcio in aumento dall'inizio della pandemia e della quarentena. Succede in diversi paesi. Non solo in Italia. Como o coronavírus mete em crise o matrimônio. E isso nós temos que levar em conta, porque este vírus... E questo non possiamo non fare caso, che questi virus atua de diversas maneiras sobre todos os humanos encarnados e desencarnados. Questo virus ha un'attuazione su tutti gli esseri umani incarnati sulla Terra. E aí é a proposta que nós trazemos hoje, as influências espirituais nos relacionamentos conjugais. E è qui che entriamo noi
com a influência espiritual nelle relazioni di coppia. Então, se estamos em crise nesse relacionamento, o que devemos fazer? Se siamo in crisi in questo relazionamento, in questo rapporto, cosa posso fare? Cosa devo fare? Muito fácil romper com o casamento. È molto semplice simplesmente rompere con questo legame. Muito mais fácil do que tentar buscar uma solução mais profunda. Muito più semplice rompere o legame che cercare una soluzione per risolvere questi problemi. Mas aí nós novamente recorremos às orientações dos mentores amigos. O que se sucederia se nós realmente rompêssemos com o matrimônio? Novamente andiamo a cercare i nostri consigli dei nostri mentori a quali chiediamo: ma cosa succederebbe se veramente noi rompessimo questo matrimonio, E o questo legame Kardec matrimoniale? já perguntou qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? E os mentores respondem: o retorno à vida animal. Kardec já aveva chiesto questo agli spiriti quando ha domandato quale sarebbe l'effetto dell'abolizione del matrimonio nella società umana, il ritorno alla vita animale. Questa è stata la risposta. Então, romper com o matrimônio não é solução. Quindi rompere questi legami non è la soluzione. Há necessidade de buscarmos as causas que levariam à separação. Abbiamo bisogno di cercare le cause che porterebbe a questa separazione. E aqui vamos elencar principalmente 3 causas. Qui parleremo especialmente su 3 cause. O impacto das diferenças. O impatto delle differenze. A questão de maturidade. La questione della maturità. E as influências espirituais. E le influenze spirituali. Por que isso? E perché questo? Porque essas hoje são registradas pelos psicólogos como as mais importantes. Perché queste cause sono oggi registrate dai psicologi come le cause più importanti come motivo di separazione. Então, o impacto das diferenças inicia no começo da relação. Quindi l'impatto delle differenze inizia già dall'inizio della relazione. Porque muitos cônjuges projetam no outro a relação das suas fantasias. Perché tanti cônjugi, come si dice, trasferiscono sull'altro le sue fantasie, no? Le sue esigenze. E não casam com o outro, casam com a sua fantasia. E non si sposano con un altro, si sposa con la propria fantasia che vede nell'altro. Esperando que o outro realize a sua vida aquilo que ele próprio deveria realizar. Aspettando che un altro realizzi nella sua vita ciò che sarebbe o caso di si proprio realizzare, di realizzare por si proprio e não aspettare che l'altro realizzi. Então, essas diferenças são fundamentais na manutenção de uma relação harmônica. E queste differenze sono fondamentali no rapporto di una relazione armonica. A segunda questão, a questão da maturidade. La seconda questione, che è la questione della maturità, também é fundamental na manutenção da harmonia matrimonial.
Anche questa è molto importante nel mantenimento dell'armonia conjugale. Porque, às vezes, situações muito adversas ocorrem no relacionamento conjugal. Perché sono tante le situazioni avverse che succedono in un relacionamento di coppia. Principalmente quando são questões de recursos financeiros. Principalmente quando sono situazioni di recurso finanziario. Quando si Quando há tratta perda di soldi. quando há perda de dinheiro durante as dificuldades se acentuarão. Principalmente quando há una perdita, una diminuzione del potere finanziario, no? Dei soldi, iniziano le crisi. E essas crises são muito profundas se a construção do matrimônio não foi feita sobre a rocha, como dizia Jesus. E le crisi aumentano se questo matrimonio non è basato sulla rocca, come ci ha insegnato Gesù. Porque se eu não tiver maturidade durante a crise financeira, principalmente, Necessária, principalmente durante le crisi finanziarie, eu não vou suportar o relacionamento conjugal. io non supporterò più o relacionamento conjugale. Nós estamos falando muito rapidamente, é claro, porque o nosso próximo item é a abordagem principal desta nossa conversa hoje. Stiamo parlando così veloce su ogni tema perché possiamo entrare direttamente no argomento di questa serata, che è o item 3, la influenza degli spiriti spirituali, la influenza spirituale. Então, se os conflitos conjugais existem, quindi se esistono i conflitti conjugali, as uniões se tornam infelizes. Le unioni diventano infelici, sono unioni infelici. Então, nós precisamos buscar um alerta dentro do nosso lar. Quindi abbiamo bisogno di cercare qual è il punto di allerta, qual è il punto che ci chiama l'attenzione di questo relazionamento. Porque se há infelicidade no lar provocadas por estas questões que citamos anteriormente, perché se há infelicità in questi legami por conta di una delle situazioni che abbiamo citato anteriormente, parlato anteriormente, nós teremos as influências espirituais dentro do nosso lar. Certamente avremo delle influenze spirituali dentro delle nostre case. Então, nós temos que compreender que todos estamos envolvidos, como disse Paulo, por uma nuvem de testemunhas. Quindi dobbiamo capire che tutti noi siamo coinvolti con una nuvola di testimoni, come ha detto Paulo de Tarso. Então, se o ambiente é saudável no nosso lar, quindi se abbiamo un ambiente salutare nel nostro focolare domestico, esta nuvem de testemunhas serão os benfeitores a sustentar a harmonia. Questa nuvola di testimoni saranno i benefattori che manterranno la energia dell'ambiente. Porém, se houver
infelicidade, agressividade, esta nuvem de testemunhas será de um grande número de espíritos que virão sustentar também a infelicidade. Diversamente, se a energia de questa casa è un'energia di litigio, discussione, voglia dire che questa nuvole di testemunho sarà lì per sostenere ancora di più questa energia inversa. Então, Kardec já questionou aos benfeitores sobre isso. Na questão 459, Kardec pergunta: os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? E os benfeitores respondem: a este respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Esatto. Kardec já aveva fatto questa domanda agli spiriti, ossia la 459 do Livro degli Spiriti. Gli spiriti influiscono sui nostri pensieri e sulle nostre azioni? Per quanto riguarda ciò, la loro influenza è più grande di quanto crediate, perché muito di frequente sono loro che vi guidano. Então, aí nós já temos a certeza de que aqueles nossos pensamentos são fortalecidos por essa nuvem de testemunha em sintonia com pensamentos e com ações. Essendo così, possiamo capire che la nostra energia è influenzata e sostenuta da questa nuvole di testimoni. Quando a influência é benéfica, tudo bem. Quando a influência é benéfica, va benissimo. Porém, quando a influência é ruim, maléfica... Quando a influência não é bela e é maléfica, nós veremos esta ação sobre o lar. Noi ci accorgiamo di questa azione delle influenze spirituali nel nostro focolare domestico, nella nostra casa, no? Nella nostra vita. Ci accorgiamo di questo. Diz a sabedoria popular. Dice la saggezza popolare. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Porém, a doutrina espírita nos diz. Altrettanto, la dottrina spiritista ti dice. Dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Dimmi ciò che pensi e ti dirò con chi vai. Com chi sei acompanhato, não? Então, esta situação vai fazer com que nós vejamos a orientação de Jesus quando ele dizia: orai e vigiai. Vigiai os vossos pensamentos. Questo ci rimette a ciò che ci ha insegnato Gesù. Orai e vigiai. Vigiai pensamentos e ações. Pregate e vigilare, ossia nelle azioni e nei pensieri. Nelle azioni e nei pensieri. Porque aí farás o convite às entidades espirituais de igual sintonia. É justo lì che facciamo questo invito alle entità spirituali che si affinizzano con la nostra sintonia, que sono em sintonia com nós. Então, Kardec pergunta, com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal?
Quindi Kardec fa la domanda: perché ci spingono al male gli spiriti imperfetti? Para vos fazer sofrer como eles. Per farvi soffrire come soffrono loro, o essi. Mas Kardec insiste, isso não diminui os sofrimentos deles. E Kardec dice: questo non diminuisce forse, ne avrebbero forse sollievo? Não, mas fazem por inveja de verem seres mais felizes. No, lo fanno per invidia di vedere altri seri più felici di loro. E alguém poderia perguntar, por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Perché questi spiriti, Gesù permette che questi spiriti ci inducano ao male? Porque Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Kardec já fez essa pergunta anteriormente e os benfeitores respondem: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a persistência dos homens de bem. Nella domanda 466, Kardec chiede: perché Dio permette che degli spiriti ci inducano al male? E la risposta è: gli spiriti imperfetti sono gli strumenti destinati a provare la fede e la costanza degli uomini nel praticare il bene. Assim, nós entendemos que nós ficamos liberados no nosso livre-arbítrio para seguir para o bem ou para o mal. Esatto, è lì che siamo liberi, abbiamo esercício do livre-arbítrio per seguire il bene o il male. E os benfeitores seguem essa mesma questão. Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é que as atrais pelo desejo do mal. Porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal quando tens vontade de praticá-lo. La nostra, continuando la risposta dice, la Tá. nostra missione è quella di metterti sulla retta via e, quando delle cattive influenze agiscono su di te, sei tu che li chiami con il desiderio del male. Perché gli spiriti inferiori vengono in tua aiuto. Só um pouquinho. Ah, scusa. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando queres o mal. Mas também terás outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer e te deixa no comando. Só ler. Esatto. Porti ao male solo quando tu vuoi il male. Se sei incline all'omicidio, ebbene, tu avrai un nucleo di spiriti che alimenteranno in te questo pensiero. Ma se ne avrai anche altri, tenteranno di orientarti verso il bene, cosa che ristabilisce l'equilibrio della bilancia e ti lascia padrone della scelta. Por isso, nós temos o livre-arbítrio sempre que pudermos pesar. O que devemos agir? Para que lado devemos ir? Como devemos atuar diante das situações adversas que se apresentem? Per questo abbiamo noi sempre il libero-arbitrio per agire conforme il nostro, come si dice, il nostro intimo e nell'attitudine a quale prendiamo. A responsabilità è sempre nostra.
Então, diante É o das influências livre-arbítrio. espirituais negativas, Diante dell'influenza spirituale negativa, quando elas predominarem no nosso lar, quando questa influenza predomina nel nostro focolare, nella nostra casa, as consequências obsessivas são muitas. le conseguenze ossessive sono tante. Os cônjuges e demais familiares passam a viver um inferno no lar. I coniugi, la coppia, passa a vivere un vero inferno dentro della loro casa. E esta situação desagradável, desarmônica no lar, pode levar a situações muito mais complicadas. E questa situazione può portare anche a altre consequências muito più graves. Nós aqui elencaremos apenas 3. Noi qui parleremo solo di 3. A primeira delas, a agressividade no lar. La prima è l'aggressività in casa. Os desajustes domésticos são seguidos ou precedidos de explosões emocionais. I litigi fra i coniugi sono normalmente portati dalle esplosioni emozionali. É um processo agudo de agressividade. È un processo grave di aggressività. No segundo caminho que esse núcleo em desarmonia poderá seguir através desta obsessão no lar, O secondo item che questa é o tédio. coppia può seguire l'ossessione, subire delle ossessioni nel relazionamento congiugale É o tédio no lar. il tedio. Tedio in italiano? Esse tédio, ele progressivamente vai minando a relação. Questo tedio, la monotonia, la noia. Grazie Leila. Questa noia porta o squilibrio della coppia. No início, são pequenos defeitos que um cônjuge aponta sobre o outro cônjuge. No início, sono i piccoli difetti che un cônjuge, principalmente trazendo desarmonia, mágoas, culpas que são armazenadas. Principalmente portando della colpa, della malinconia, que são armazenadas. Que sono delle armi che rimangono armazenate. Outras vezes são decepções que a própria vida conjugal vai trazendo aos cônjuges. Altre volte sono anche le delusioni che la coppia porta una alle altre. E isso vão acumulando as depressões, as intolerâncias, as queixas, as desilusões. Questo porta un accumulo di lamentela, di conflitto, di delusione. E à medida que isso passa, cada um dos cônjuges fecha-se em si próprio. E com o passar do tempo, in questa situazione, ogni cônjuge ognuno dei cônjugi passa a chiudersi in si stesso. E essa crise é crônica e deságua no tédio.
E questa crisi è cronica e alla fine finisce nella via del tedio, Na tedio no, indiferença dos Della noia. noia, noia. della noia. E isso gera indiferença entre os cônjuges. E questo è un motivo della indifferenza fra i cônjugi. E cada passa a viver a sua vida. E ognuno passa a vivere la propria vita. Às vezes, aparentemente, mantém o relacionamento em caráter social. E tante volte mantengono questo relazionamento, questi legami, solo in carattere sociale. Mantendo as obrigações frente a uma sociedade. Mantenendo le obbligo verso una società. Mas não há mais interesse um pelo outro. Ma non ha più l'interesse uno per l'altro. E não há mais prazer na vida a dois. E non ha più piacere della vita a due, della vita di coppia. E neste caso é o que deságua frequentemente na separação. E questo è giustamente il motivo a quale indubbiamente porta a una separazione. Então, imaginem vocês, casais nesta situação, isolados pela pandemia. Immaginate voi coppie sposate in questa situazione e chiuso a casa per conto della pandemia. É o que muitos psicólogos declararam que era a síndrome do ninho vazio. È ciò che tanti psicologi hanno individuato come la síndrome del nido vuoto. Porém, para haver ninho vazio, há necessidade de ter havido um ninho. Per individuare un nido vuoto vuol dire che ha avuto la necessità di avere un nido. Porém, neste caso, quando o ninho está vazio, isto é, os filhos saem, se verifica que aqueles cônjuges viviam para os filhos e não viviam uma relação entre si. E quando si rendono conto di questo nido è vuoto, è esattamente no fatto di che i figli crescono, quando i figli crescono e se ne vanno, la coppia non si trova più. Então, aí nós conseguimos entender por que do aumento de divórcios que se estabeleceu durante a pandemia, não só na Itália, mas em todos os países. In questo caso riusciamo a capire perché è cresciuto tanto l'indice dei divorzi in tutti, non solo nell'Italia durante la pandemia, non solo nell'Italia, ma in tanti paesi. E, por último, nós gostaríamos também de abordar a influência espiritual na infidelidade conjugal. Vorrei anche parlare sulla influenza spirituale nella infidelità conjugale. De acordo com a aceitação da sugestão espiritual, o indivíduo que não tem um bom relacionamento encontra esta oportunidade de realizar uma infidelidade conjugal. In conformità con questa sintonia a quale prendiamo por conto della nostra energia, questi spiriti ci influenziano di modo a valersi di questo periodo
per fare con che succedano delle infidelità conjugali. Porque os espíritos obsessores, eles sondam a intimidade dos pensamentos dos cônjuges. Perché gli spiriti ossessori, loro sondano e vanno a cercare dentro, di capire e di entrare dentro dei pensieri dei coniugi. Estabelecendo estimulações à infidelidade. Stabilindo delle estímulo alla infidelità. Então, assim nós vemos as grandes influenciações espirituais negativas no lar. In questo modo possiamo capire le importanti influenze spirituali negativamente nel rapporto di coppia. Por quê? Porque as afeições são estribadas, são edificadas em duas espécies, a do corpo e a da alma. Perché i legami sono basati su due tipi sono due specie, su due affetti di due specie. Affetti di due specie, del corpo e dell'anima. Se está baseado somente na atração física, se è basato soltanto sull'attrazione fisica del corpo, a edificação é muito frágil. Questo legame è molto fragile. Porque nós devemos basear o afeto sobre a alma. Perché dobbiamo basare l'affetto sull'anima. Porque aí nós temos os valores reais do espírito cônjuge. Perché in questo modo abbiamo i veri valori degli spiriti e del legame di questi coniugi. Então, Kardec já vai nos explicar sobre isso. É só ler na tela. Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encanto material. Está na tela, Catarina. Lo so, mas às vezes não é exatamente a tradução do Livro dos Espíritos. Mas existem várias impressões do Livro dos Espíritos. Ou seja, e poi quanti non sono quelli che credono di amare perdutamente, perché hanno giudicato dall'apparenza e che, obbligati a convivere con le persone amate, non tardano a riconoscere che hanno sperimentato soltanto un incantesimo materiale. Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela, é que poderá apreciá-la. Non basta estar innamorato di una persona che credete di bella qualità per farne un giudizio corretto. È necessaria la prova della convivência contínua per poterla apprezzare veramente. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que a constituíram, depois de se haverem estudado bem e de bem se conhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. E dall'altra parte, quante unioni sulle prime sembrano non dover riuscire simpatiche, mentre alcune coppie di coniughi, quando si sono ben conosciuti e studiati a vicenda,
finiscono per amarsi l'amore puro e durevole, perché è fondato sulla stima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama e não o corpo, de sorte que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Quindi non si deve dimenticare che chi ama è lo spirito e non il corpo, e che dissipata che sia la illusione materiale, lo spirito vede la realtà. Por isso não existem almas gêmeas. Per questo non esistono anima gemella. Como diz o Dr. Alberto Almeida, existem almas que são algemas. Non esiste anima gemella, ma come dice il dottor Alberto, esistono anima che sono anima catene. Então, Kardec continua a nos ensinar através das suas perguntas. Não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre os seres destinados a viverem juntos? Kardec continua le sue domande. La mancanza di simpatia fra gli esseri destinati a vivere insieme non è che avvelenano tutta l'esistenza? Amarguíssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Davvero muito amaro. Questa, tuttavia, è una delle sventure di cui siete, in più delle volte, la causa principale. E ele continua: em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constrange a permanecer junto dos que te desagradam? Quindi lui dice che a primo piano, innanzitutto, gli errori delle vostre leggi, sono delle vostre leggi. Credi per caso che Dio ti costringa a rimanere insieme a loro che ti dispiacciono? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Quindi, per di più, in queste associazioni, in questi legami, di solito cercate la soddisfazione dell'orgoglio e dell'ambizione, più che la fortuna dell'affetto reciproco. Soffrirete quindi le conseguenze delle vostre perdite. Nós aqui apresentamos a possibilidade do divórcio não como uma solução imediata, mas como uma solução necessária em alguns casos, como nós vamos ver a seguir, porque o próprio Jesus nos falou que não era para separar o que Deus juntou. Doutora Samira, deve ritornar, per favore. Ritorna um attimo, che sei andata troppo a lungo. Sim. O que eu estava entusiasmada em dizer era justamente isso, que existem situações, sim, nas quais devemos buscar a separação. Ero entusiasmada che sono andata a lungo, adesso riprendo. Stavo dicendo che esiste la possibilità e è permesso avere la separazione nei casi. Em alguns casos, há necessidade da separação. E anche in determinati casi sono necessari la separazione, sono necessarie la separazione. Que não é contrário ao que Jesus pregou, não separeis o que Deus juntou. E que não é contrária alla legge di ciò che ha detto Gesù,
che non separate ciò che Dio ha unito. Porque Deus une pela lei do amor. Perché Dio unisce per la legge dell'amore. E onde há amor não há separação. E dove è l'amore non ha la separazione. Então, nós vamos compreender a lei que hoje se estabelece como a lei do divórcio pela própria questão 697 do Livro dos Espíritos. E hoje possiamo capire la legge del divorzio no proprio Libro degli Spiriti, nella questione 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei natural ou somente na lei humana? La indissolubilità assoluta del matrimonio è nella legge della natura o solamente nella legge umana? É uma lei humana muito contrária à lei natural. È una legge umana muito contrária a quella della natura. Então, a lei natural permite a dissolução do matrimônio porque Deus não... La legge naturale permette la dissoluzione del matrimonio quando não está edificado na lei do amor. Quando non è basato sulla legge dell'amore. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 5. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina, que é a lei do amor. Esatto. Come potete leggere lì, il Vangelo già ha portato anche lì, no capitolo 22, no item 5, parlando su questa situazione del divorzio. Che il divorzio è una legge umana che ha lo scopo di separare ciò che è già separato di fatto. Non è affatto contrario alla legge di Dio, poiché riforma soltanto ciò che hanno fatto gli uomini e che non è applicabile che nei casi in cui non si è tenuto conto della legge divina. Então, nós temos que levar em conta que o matrimônio não se dá ao acaso. Quindi dobbiamo avere presente che il matrimonio non è a caso, non accade a caso, non è un Então, caso. nós temos que fazer a prevenção ao divórcio. Dobbiamo fare la prevenzione al divorzio. Através do diálogo e da higiene moral. Attraverso il dialogo e la igiene morale. E do hábito da oração. L'abitudine della preghiera. A higiene moral é nós fazermos a sintonia com os benfeitores do nosso lar. La igiene morale qui elencata, o la pulizia, no, nostra, dei nostri pensieri, è giustamente fare la pulizia morale di noi stessi. E o diálogo para com o nosso cônjuge. Il dialogo verso o nostro cônjuge. Porque assim nós vamos buscar tentar resolver as dificuldades que encontramos no lar. In questo modo possiamo trovare, identificare le difficoltà che stiamo avendo. E o hábito da oração é trazer Jesus para o nosso lar. E l'abito della preghiera è portare Gesù nel nostro focolare, nella para nostra fortalecer casa. o amor que existe naquele lar.
per fortificare l'amore che esiste in quella casa. O próprio Allan Kardec nos traz a orientação como devemos fazer. Il proprio Allan Kardec, no livro degli Spiriti, ci porta cosa dobbiamo fare, ti dice cosa dobbiamo fare. Quando ele pergunta, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Quando lui chiede, può l'uomo trovare negli spiriti l'assistenza efficace per vincere le sue passioni? E a resposta dos nossos protetores: se orar a Deus e a seu anjo guardião com sinceridade, os bons espíritas virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Esatto. Si preghi a Dio e a suo angelo guardiano con sincerità, i buoni spiriti li verranno sicuramente in aiuto, perché questa è la loro missione. Portanto, os recursos do Evangelho no lar, da prece diária. Per questo il recurso, no, che abbiamo del Vangelo a casa, di fare il Vangelo a casa, di pregare todo dia. Le risorse, Leila? non recurso, risorse. Risorse, le risorse che abbiamo. Fare il Vangelo. De orarmos todo dia fortalece o amor e a proteção do nosso lar. Pregare tutti i giorni fortifica l'amore e l'energia della nostra casa, della nostra famiglia. E a proteção no nosso lar. E la protezione della nostra casa, della nostra famiglia. Por isso, a doutrina espírita nos orienta que diante das adversidades que vão surgindo pela vida, per questo che la dottrina spiritista ci orienta che davanti alle difficoltà della nostra vita, nós devemos buscar auxílio. Dobbiamo cercare l'ausilio. Tanto físico quanto espiritual. Sia fisico che spirituale. Físico através de uma terapia, através de um aconselhamento, através físico, de um atendimento através fraterno. De uma terapia, de um aconselhamento, de um conselho, de uma terapia, de um ascolto fraterno. Mas principalmente espiritual, através da oração. Ma principalmente espirituale attraverso la preghiera. Porque nunca estamos sozinhos. Perché non siamo mai da soli. Sempre estaremos acompanhados por uma nuvem de testemunhas. Saremo sempre acompanhati dalla nostra nuvola de testemunhi. E que nós escolhemos boas ou más. E que nós scegliamo buone o não tanto buone. De acordo com os nossos pensamentos e ações. Sempre em afinità com i nostri pensieri e le nostre azioni. E dessa maneira, agradecemos pela atenção de todos vocês. In questo modo ringraziamo la pazienza e l'attenzione di tutti voi.